Muito bem, hoje nós vamos trabalhar com classificação de orações subordinadas adverbiais. A gente já trabalhou com as substantivas, as adjetivas e hoje nós vamos trabalhar com a classificação das adverbiais. Bem, no primeiro momento, a gente precisa ficar atento em relação à quantidade de orações. Nas substantivas nós tivemos 6 classificações, nas adjetivas tivemos 2 classificações, nas adverbiais nós vamos ter 9, podendo estender a 11, dependendo da gramática que a gente trabalha, Mas inicialmente nós vamos trabalhar com 9 classificações. Então, por ser um estudo meio complexo, nós vamos dividir essa aula em 3 partes. A parte introdutória, que é a parte 1, a classificação das 3 primeiras, e depois um outro vídeo com as outras 6 e depois a gente trabalha somente atividade, ok? Então vamos lá. Por que a gente chama a oração subordinada de adverbial? Vamos entender. Se nas substantivas a oração exerce o papel de um nome, ela funciona como núcleo do sujeito, do objeto, tanto faz, direto ou indireto, complemento nominal, aposto, predicativo, ela sempre vai funcionar como núcleo, ou seja, vai ter a função de um nome. Por isso elas são substantivas, exercem o papel de um substantivo. As orações adjetivas, elas têm a função de um adjunto adnominal e, claro, exerce a função de um adjetivo da oração principal. Já as adverbiais, como o próprio nome já diz, ela vai atuar como um advérbio da oração principal. E a gente vai trabalhar a questão do valor semântico, a classificação da oração adverbial, diferente da substantiva, que ela exerce uma função sintática diretamente ligada à oração principal, as adjetivas que funcionam como adjunto adnominal, está sempre preso à oração principal. As adverbiais não, elas exercem exatamente o papel acessório dos advérbios, como a gente trabalha no período simples. Quando a gente tem um advérbio, sabe que ele é acessório, ele não complementa a oração, ele traz apenas uma informação acessória. Então a gente vai ver que a oração adverbial também, embora seja subordinada, ela vai estar presa dependendo da oração principal, ela sempre vai ter uma relação de sentido com a oração principal. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ontem preparei uma deliciosa refeição. Repara, se eu digo que ontem eu preparei uma deliciosa refeição, observa o advérbio. Ele dá a ideia de quê? Ele estabelece uma ideia de tempo, ou seja, quando ele preparou a refeição. Então, se eu tenho aqui nesse período simples por quê? Porque eu só tenho uma oração, só tenho um verbo. Então, o período é simples. Quando eu tenho o advérbio estabelecendo uma relação de tempo em relação ao verbo preparei, foi quando eu preparei, eu consigo classificar isso aqui como um advérbio de tempo. Tá. Nesse período simples, eu transformo ele em composto. Aqui, ó. Tem uma oração aqui, tem uma oração aqui, ó. Verbo indica oração, verbo indica oração, correto? Então agora aqui eu tenho um período composto. Repara, se antes a palavra ontem exerceu o papel de um advérbio de tempo, a expressão, no caso a oração, assim que cheguei, também estabelece relação de tempo. Então eu posso dizer que o advérbio e a oração adverbial, nesse contexto, tem o mesmo sentido, tem o mesmo valor, tem uma relação de tempo. Então eu posso dizer que a oração aqui exerce a mesma relação de sentido que o advérbio aqui. Ou seja, eles têm o mesmo valor, tem o valor de um advérbio de tempo. Qual é a diferença? Que ontem é uma palavra e assim que cheguei é uma locução conjuntiva mais uma oração, mais o verbo. Mas o sentido é o mesmo. Ambos estabelecem a ideia de tempo. Observa. O rapaz deixou a sala tranquilamente. Se eu pergunto assim para vocês, como ele deixou a sala? A resposta é automática, Deixou tranquilamente. Aqui, ó. Ele deixou a sala tranquilamente. Então eu posso dizer que é o modo como o rapaz deixou a sala. Ele deixou a sala como? Deixou a sala tranquilamente. Então aqui eu tenho um advérbio de modo. Quando eu digo que o rapaz deixou a sala sem que ninguém percebesse, repara que o sem que ninguém percebesse também estabelece uma relação de modo. Como o rapaz deixou a sala? Aqui, ó. Ele deixou a sala sem que ninguém percebesse. Então eu posso dizer que essa oração, na verdade,
tem o valor de um advérbio, por isso ela é uma oração adverbial. Galera, fica atento no seguinte, algumas gramáticas dão só 9 classificações de orações. Alguns gramáticos aceitam a relação de modo e a relação de lugar, mas em poucas gramáticas a gente encontra a oração adverbial modal e a oração adverbial local. Mas se você for analisar por relação de sentido, ó, como ele deixou a sala? Tranquilamente. Como ele deixou a sala? Sem que ninguém percebesse. Então a oração aqui tem relação de modo, ela estabelece um valor semântico de modo. Então a gente pode dizer que esta oração tem sim um valor de modo. Então ela tem que ser classificada como uma oração subordinada adverbial modal. Não é comum a gente encontrar, mas é bom a gente ficar atento que pode aparecer uma questão dessa aí em concurso, Enem e por aí vai, né? Então fica aí a dica. Bem, as orações adverbiais, elas são classificadas como tempo, condição, em caso temporal, condicional, concessiva, conformativa, comparativa, consecutiva, causal, proporcional e final. Lembrando que há gramáticas que podem acrescentar a modal, que dá a ideia de modo, e a local, que dá a ideia de lugar, ok? Mas nas gramáticas mais tradicionais, essas 9 aqui são as que aparecem mais frequentemente. Então vamos ver. Se a oração recebe essa classificação, é porque ela estabelece uma relação de sentido. Ela tem uma relação, ela estabelece uma ideia. Então, se ela é temporal, ela dá relação de tempo. Se ela é condicional, estabelece ideia de condição. Se ela é concessiva, dá uma ideia de concessão, de oposição. Se ela é conformativa, estabelece ideia de conformidade. Comparativa, nada mais é do que comparação. Consecutiva sempre vai estabelecer uma consequência em relação à oração principal. A causal estabelece relação de causa em relação à oração principal. Proporcional estabelece uma relação de medida ou proporção. E a final estabelece ideia de finalidade. Galera, eu sei que é complicado a gente decorar, né, as 9 classificações. Por isso que eu vou dividir a aula em 3 partes. Essa parte introdutória, que a gente está somente diferenciando, né, ou reconhecendo quando uma oração é adverbial. Então, o que eu coloquei uma dica para vocês poderem memorizar a classificação das orações. Repara, vamos supor que você vai a uma festa, a festa está lá bombando, aí você pede para o amiguinho lá, o seu colega, ir buscar mais refrigerante no freezer. Aí ele chega correndo para você e fala assim, Walter, só tem 5 coca para o final. Aqui, ó, tem 5 coca para o final. Pronto, aqui, ó, vou fazer prova de oração subordinada adverbial. Não consigo decorar o nome das orações, o que eu faço? Decoro. Tem 5 coca para o final. Que aí você vai lembrando, pelo menos, né, na hora de fazer a prova, quais são as classificações. Ó, tem tempo, 5 co, condição, conformidade, comparação, concessão, consequência, K, causa, proporção, finalidade. Aqui, ó, tem 5 coca para o final. Isso aí é uma dica, ok, galera? Para vocês poderem decorar pela inicial, pelas letras iniciais, né, a classificação da oração. É claro que quando a gente trabalha com a oração em si, a gente consegue identificar com maior facilidade, né, a ideia que ela estabelece. Aí lembra que tem 5 coca para o final, a classificação rapidinho aparece, ok? Essa foi só a dica aí para a gente poder dar continuidade às nossas aulas.